Então, boa tarde. Ó, proporcionalidade de semelhança, que é o título que está nessa versão atual, né? Tem muita coisa aqui, não? E no lugar de falar que tem muita coisa, a gente vai... Capítulo 4? Isso, capítulo 4. Aí tem o Teorema de Tales, Teorema da bissetriz, semelhança de triângulos, que vocês estão familiarizados. Mas enfim, né? Semelhança eu sempre acho que é uma coisa que é fácil e é difícil. E também do jeito que você escolhe como você vai ver a proporção. Eu acho que é do cérebro de cada um. Vocês não sentem isso, não? Quando vocês, por exemplo, ó, no Teorema de Tales, que eu já vou usar o negocinho lá, eu vou explicar para vocês. Que eu acho que, pelo menos, quando eu estudava, eu lembro quando eu era estudante, eu tinha essa dificuldade. O professor, ele usava a proporção de um jeito, mas eu não entendia do jeito que ele usava. Eu entendia do jeito que eu usava. Eu vou explicar isso. Porque eu acho que pode ser que aconteça com vocês também. Comigo acontecia. E eu meio que... Eu fico pensando com meus alunos, né? Aí ele explica de um jeito, aí eu passo o exercício, aí eles resolvem de um jeito diferente do que eu expliquei. O que tá na cabeça de você? Quando eu estudava, o professor falava de um jeito, o que eu colocava na minha cabeça? Não, eu vou ignorar o que ele falou, vou esquecer, porque eu não vou entender, é uma coisa que não entrava na minha cabeça. E depois eu entendi do jeito que eu via a proporção. Porque eu acho que isso influencia na hora de você ver. Vocês vão ver. Primeiro resultado que tem aqui, gente, são vários resultados. Eu acho que os resultados em si não são tão complicados. Tá? Como é que é? É praticamente um refrão de uma música, né? Que você falou aí. Um poema. Oi? Não, é porque eu sou da cidade da Rotativa. Sejam RST retas paralelas, aí escolhe-se, né? Pontos A linha, B linha, C linha, de modo que A, B, C e a linha B linha, C linha sejam dois termos, não é termos de pontos colineares. Então vale essa proporção. Eu sempre falo que é mais fácil você desenhar e ver o que acontece, né? Você já imaginou falar para o menino lá desse jeito aí? Ninguém entende. Ninguém entende. Eu nem falaria. Começava desenhando. Que a figura eu sempre acho que é mais fácil, né? Eu vou desenhar exatamente o que está aqui, só para não ter uma... Então, aqui ele chamou U e V, essas retas. Não, U e V não. U e U linha. Eu vou apagar isso aqui. Se bem que essa aqui eu posso deixar. E vocês estão bem? Bem preocupados. Eu acredito. A prova é sempre muito tenso. Então são, ó, essas retas T, S e R, elas são paralelas, tá? E aí vale o seguinte resultado, né? Eu vou escrever exatamente como está aqui, mas eu quero falar uma coisinha.
AB. Isso, Teorema de Tales. Na edição nova é a página 129, 126 a 129. Ó, então se essas retas TSR são paralelas, vale essa proporção aqui. Aí o que eu estou dizendo é que, do jeito que está escrito aqui, você fala assim, né? Comumente você fala, esse lado aqui vai estar para esse, né? Do jeito que você fala. E esse aqui vai estar para esse, né? Ou então, e aí você resolve, por exemplo, olhando assim, esse está para esse, assim como esse está para esse. Mas você também pode reescrever essa daqui, sim, né? AB sobre assim, aí você leria assim, esse tá para esse e esse tá para esse. Então eu tô dizendo que quando eu estudava, para mim essa diferença era muito grave. Quando eu entendia entre entender ou não. Porque parecia que eram duas coisas totalmente distintas. Para criança é mais complicado, né? Mas eu lembro muito bem disso. Semelhança na cor eu não entendia por causa disso. Porque no livro estava aqui, e aí você vê, por que ele fez diferente? Com o que eu fazia quando era criança? Eu aceitava, era um robô. Não, eu vou fazer assim porque tá feito. Já que eu não sei justificar como é que era. Era assim. Mas vocês entenderam, né? E também outra maneira de ver, que ele até usa também. Aprendizado de criança é complicado, né? Porque tá tentando entender tudo. Por exemplo, o AB vai estar para AC, assim como a linha B' vai estar para a linha C', né? Ele está usando esse com o maior, né? Assim, parecem duas coisas totalmente outro teorema, né? Mas você consegue deduzir esse daqui, aliás, este daqui a partir desse, né? Fazendo uma continha. Mas era uma coisa também que é uma coisa assim sutil, mas para quem nunca viu, principalmente quando adolescente, criança, é uma coisa que realmente, pelo menos a mim, na época, atrapalhava demais. Muito bem, né? Como é que demonstra o teorema? É um pouco, vou dizer assim, um pouco chata a demonstração. Porque ele faz, a ideia é você fazer para os racionais e depois você faz para os reais. Não sei se vocês lembram de análise real, mas tem um resultado que a gente vai ter que usar, tá? De análise. Mas não, o limite, né? Nem análise, o limite mesmo, cálculo 1. Enfim. Então, são vários casos, ó. Deixa eu ver se eu salvei, deixa eu... Aí eu deixei o espaço aqui, eu vou fazer aqui, tá? Fica melhor. Então, no primeiro caso, eu vou fazer exatamente como está aqui. Caso 1. Diz assim, se nem AB igual a BC. Primeiro eu suponho isso, e aí no caso essa fração aqui, né, vai ser
igual a 1, né? Aí assim, eu quero concluir que a linha B' é 1. Se eu concluir que é 1, aí porque lembrando, eu quero provar o quê? Se essas três retas são paralelas, vale isso aqui, né? Aí, se é igual a 1, suponha que eles sejam iguais, né? Esses dois primeiros. Ah, então aqui é 1. Aí eu quero provar que isso aqui é 1. Como é que eu faço daqui para cá? Vai construir, passar uma reta paralela à reta que tem ABC e construir um paralelogramo. Isso aqui é uma coisa assim, né? É. Vamos supor que eu fiz isso aqui. E aí? Aí O ângulo vai ser igual, os ângulos correspondem. vão ser iguais. Aí esse lado tem que ser igual a ser linha a linha. Triângulo isósceles. Esse aqui vai ser igual a esse, né? Você tá dizendo? Sim. E aqui também, né? Isso. Aí são triângulos isósceles aí, né? Aqui? Não. Ó, o jeito que ele faz, ele traça uma. Eu sempre traçando alguma coisa, né? Traça aqui, ó. Diagonal. Na verdade, ele faz o teorema da base média para, como é que chama? Trapézio. Mas eu achei um pouco estranho. Mas enfim, se for usar, você pode usar da base média para triângulo. Porque, por exemplo, ó, se o AB é igual a BC, esse aqui é igual a esse aqui, ó. É ponto médio o B, né? Não é verdade? Uhum. E aí, pelo a recíproca do teorema da base média, ele vai me dizer que isso aqui também vai ser ponto médio. Esse ponto que está aqui, ó, vai ser ponto médio aqui, né? E aí agora eu uso a base média nesse que está aqui, ó, de novo. Porque aí esse aqui é ponto médio D, vai implicar que o B' é ponto médio do outro. Tá? Vamos relembrar aqui o teorema da base média, porque é tanto resultado que eu não sei se vocês estão lembrando. Vocês lembram do teorema, mas exatamente linha, letra por letra do que está escrito lá, né? Acho que é muito difícil de lembrar. Imagina, todas as questões... Eu não sei 10 teoremas do... como está no livro, né? Eu não sei prova. Ai, gente. Aqui, ó. Em centro, baricentro. A gente já usa a base média para fazer isso, né? Ó. Aqui. Seja ABC um triângulo qualquer. Se MN é a base média de ABC relativa a ABC, então o M é paralelo. Aí o que eu estou usando é a recíproca. Se pelo ponto médio de M, do lado AB, traçamos uma paralela ABC, tal reta intercepta o lado AC no ponto médio. Se pelo ponto médio deste aqui eu traço uma paralela, que é essa reta S, então ela vai interceptar no ponto médio. Tá? Aí eu garanto que este aqui é ponto médio. Como ele já é ponto médio, agora eu uso de novo. Se com é paralela, ela vai ponto médio. E aí aqui eu garanto. E aí, se esse aqui é igual a esse, quer dizer que ele dividido por ele vai dar 1. Ok? Aí agora o que vai acontecer? Entenderam, né? O que vai acontecer? Eu vou meio que repetir esse argumento aqui várias vezes. Então, isso aqui é igual a 1 pelo quê? Teorema da base média.
Quando vem para baixo, teorema nessa prova. Teorema do Aqui é Savart, recíproco, né? Isso aqui acontece. Teorema de Savart vai levar tudo. Ou então assim, você bota o enunciado perdido de que teorema eu estou falando, né? Eu teorema perdido de Euclides, isso aqui acontece. Então agora é o seguinte, vamos copiar essa figura aqui de novo. Nossa. Eu vou abrir aqui porque só para fazer essa conta. Depois quando eu colocar lá, eu coloco na ordem para vocês. Ah, eu aprendi uma coisa nova no GeoGebra. A gente vai já mexer aqui. Você só aprende mesmo quando você tem que aprender, né? Ah, não, ninguém acorda de manhã, não, eu vou mexer, como é que... Ninguém faz isso. Não, não é que ninguém, mas em geral não fazem as pessoas. Então, caso 2. Qual é o caso 2? É porque o caminho ele faz assim. Ele primeiro supõe, supõe que isso aqui é igual a uma fração 2/3. Assim. Fração irredutível, né? Isso. Ou então você pode... Aí vai mostrar que ele colocou 2/3, mas só para, digamos assim, ilustrar o que ele quer fazer no caso geral, tá? Então, se é 2/3, o que acontece? Significa que 3 vezes AB é igual a 2 vezes BC, né? E aí eu teria que, nessa figura aqui, separar ou cortar a minha figura 2 vezes BC. Então aqui eu tenho que colocar 2, né? Aqui. Assim. Você está usando essa equação 2/3, poderia ser qualquer outra. Qualquer outra. Você pode botar, até ficar mais fácil, colocar 1 no lugar desse 2 aqui, ó. Porque a ideia é a mesma, tá? Ele colocou desse... Poderia usar um caso genérico, tipo um XY, por exemplo? É isso que ele vai fazer depois, É porque só para, entre aspas, fica mais fácil de entender. Que ele vai colocar, no lugar do 1 e do 2, vai botar N sobre M. E vai repetir a mesma coisa, tá? Por exemplo, se fosse um terço, você teria... É para provar. A gente vai provar que... Porque eu quero provar sempre que isso aqui ocorre, né? Então, se é um terço, o outro vai ser um terço. Então, se é um terço, por exemplo, BC é 3 vezes AB. Aqui no desenho fica... Eu queria fazer vou botar 2. Só para... Pronto. Fica mais fácil assim. Então eu estou dizendo que o dobro de AB é BC. Então o que eu posso fazer é separar o lado AB em 2. Vou colocar aqui o ponto B'. De tal forma que esse tamanho que está aqui é o mesmo de BC, né? Aí esse aqui também é BC e aqui vai ser BC. Aí você faça ser igual, né? Isso, aí, ou seja... Faça outra paralela. Eu repito o mesmo argumento que eu fiz. Porque esse segmento aqui, ó, é igual a esse. Que é igual a esse. Não foi, a ideia não era isso? Se esse era igual a este, não, se esse aqui é igual a esse, aí você prova que é igual. Divide o maior em pedaços iguais. Isso. Aí você repetir o mesmo argumento. Então a ideia seria essa, tá? Coloca isso aqui, aí eu divido. Coloque o ponto B'. De tal forma que aqui é BC, aqui é BC. Aí repete a mesma coisa. E aí depois o caso 3, como é que seria? Você supõe...
só uma conversa aqui. Porque se eu vou fazer isso aqui na mão, não é hoje não. E aí, aqui eu não sei, porque depende. Tem livro, você sabe, tem livro que considera o zero natural e tem livro que não considera, né? Mas aqui a gente vai dizer que não é. E aí a mesma coisa, você, digamos assim, dividiria aqui, repartiria lá, e aí concluiria do mesmo jeito, só que eu não vou fazer isso não, tá? Senão a gente não avança. Ok. Aí, tecnicamente, eu estou provando assim, para racionais positivos, né? Aí você teria que provar para real. Por exemplo, se AB é um X, né? Então... você vai pegar uma sequência maior e outra menor que converte para esse X. É isso mesmo. Então, a linha decrescente maior, sequência crescente menor é X. E aí tem que usar um resultado lá de análise. De análise de cálculo, que é se X é um real, existe uma sequência de racionais, né? Fica melhor colocar assim. Existe uma sequência tal que o limite dessa Qn é x. Dado qualquer real, então uma sequência de racionais que converge para o x. E aí, essas Qn's aqui é só basicamente um esboço da demonstração, né? Essas Qn's aqui seriam, digamos assim, todas elas valem a simetria. Seria algo desse tipo. A linha B, linha N. Algo desse tipo. Seriam pedacinhos. E aí, quando eu calcularia o limite dessas... Ou então, digamos assim, eu repartiria esses pedaços aqui em vários, né? E aí, quando eu passo o limite para infinito, eles vão para... para essa daqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma figura aqui, ó. Quem seriam esse C' N? São vários pontos aqui, ó. C1, por exemplo, C2, Cn. E aí você monta C1 Ctrl Z. Você pode chamar isso aqui de Q1, Q2, Q3, Q4, tá? Aí você prova que eles vão convergir, ou melhor dizendo, né? Na verdade, eu tenho que provar que os limites das duas são iguais, né? Aqui, na verdade, é C', tá? Esses pontos aqui, eles não estão aqui, não. Eu quero provar que é o limite dessa... é x, que é... Tá.
primeiro eu monto essa sequência aqui, e aí eu provo que o limite dela vai para x, escrevendo, assim, você lembra do teorema do confronto lá do cálculo? Quando você bota uma função ou uma sequência e ela tem que estar encaixotada entre duas. Se o limite das duas pontas for o mesmo, quer dizer que a do meio também vai. E aí a ideia é você colocar essa daqui, ó, entre, digamos assim, x mais alguma coisa aqui, assim. Aí quando você joga o limite, ela vai para x. É mais ou menos essa a ideia, tá? Não tá aqui, isso não é a demonstração. Mas é mais ou menos isso. Chama também teorema do sanduíche, né? Teorema do sanduíche, é. Em inglês, é mais comum ser teorema do sanduíche do que do confronto. Eu não lembro de ter esse nome confronto. Bom, então, teorema de Tales. Tem um exemplo aqui, gente, que é bem clássico, que é a quarta proporcional, que já caiu no exame. Para você, usando regra e compasso. Isso aqui não. Usando regra e compasso, você... Aqui. Tem dois exemplos hoje que caiu no exame, mas talvez não caia mais, né? Depois você cai de novo, sempre tem essa... Então, para o problema, dizemos que um real x é a quarta proporcional. Se satisfaz isso, né? Esse x satisfaz isso aqui. E aí, construa com regra e compasso a quarta proporcional. Mas era para construir também? Hã? Era para construir? Era. Sempre é. Só que sem usar regra, sem usar compasso. Né? Só escrevendo. Construa sem nada, né? Por que eu tô fazendo isso aqui? Não, é com a regra e compasso. Vamos passar logo nessas aqui. Sempre tem algum de construção? Não, Nem sempre. nem sempre. A aplicação é melhor que a construção. Eu vou desenhar aqui duas retas, tá? Vou pegar dois segmentos aqui. Tá vendo? Isso aqui é muito próximo do Tales, ó. Esse tá para esse, assim como esse tá para esse. Tem que meio que montar uma coisa assim. Porque tecnicamente você tem o A, B e o C, você tem essas medidas. Qual é a piada? Não pode contar, eu gosto de piada. Ah, eu já ri também. Eu já vi. Assim, dormir na aula é normal. Agora, vocês já dormiram na prova? No dia da prova? Um dia, pelo amor de Deus. Eu já tive aluno que dormiu. Aí eu tive que sair da sala porque eu não consegui segurar a risada de como é que dorme na prova, gente. Atenção, Não. Professor, ele foi desmaiar, não? Não. Professor, desculpa aí. Eu tenho vários. Não tem problema não. Não tem problema não. Não, pois é, eu não. Aula é normal. Aula é normal. Agora a prova eu nunca tinha visto. Ó, gente, a quarta proporcional, você tem que lembrar basicamente do Tales, tá? Aqui basicamente vocês têm na mão as medidas A, B e C. E aí, por exemplo, aqui eu já coloquei, aqui tecnicamente, o que você faz? Isso. Hã? passar uma paralela lá. Não precisa não. Aqui basicamente é o seguinte, ó. Imagine que você tem a medida A. Eu acho que é assim. Aí você teria que marcar ela aqui, em algum lugar, com o compasso, né? Aí vamos supor que a medida A é essa aqui que eu coloquei. Eu marco aqui. E aí, técnica, aí a outra medida, como é esse? A C eu tenho que colocar aqui, do outro lado.
Aí você marca a medida C com o compasso, que é uma medida que eu não sei quem é, mas vamos supor que seja aqui. Aí traça uma reta. Pronto. Com USB. Aí eu coloco o B, né? Eu posso dizer até que o B, esse aqui eu acabei de tirar aqui, né? Aí eu boto a medida B, então vamos supor que o B seja esse tamanho aqui, ó. O BC é o B, né? XC lá. XC linha. Tá? E aí eu traço agora uma paralela a CC' passando por B. Aí esse tamanho aqui chama de X. E aí você usa Tales, né? Ó. Tá isso aí, não é? O B sobre A ele vai estar para X sobre C. Que é o inverso do que eu queria, né? Esse tá para esse, assim como esse tá para esse. Então esse aqui é o X. Tá? Basicamente é uma cópia, uma aplicação direta do Tales. Ok? Bom, agora acabou a moleza. Ah, será que eu vou lembrar de tudo? Então vamos começar. Tem várias coisinhas aqui. Ah, ainda tem isso aqui que eu tinha esquecido. Mas como eu esqueci, eu vou pular e depois eu volto para ele. Vou fazer primeiro o teorema. Na minha cabeça não tava isso aqui não. Esse corolláriozinho aqui, na minha cabeça ele tinha sumido. Mas eu vou voltar nele. Eu estou programado para fazer o da bissetriz agora. Depois que eu terminar ele eu volto. Se a gente usar, não tem problema não. Teorema da bissetriz. Esse aqui caiu no exame. É sempre assim, né? O caminho diz assim. Fica pro leitor essa parte aqui. Essa parte aí caiu no exame. E ficou pro leitor. Sério? Sério. Um aluno meu me contou. Na época eu não... E é uma coisinha assim, sabe aquela coisinha... Se você não traçar aquele segmento, você não vê? É complicado. Gente, então vamos lá. Ó. Você pega um triângulo. Vou desenhar parecido com o que está lá. Com o que está aqui, né? Tem a recíproca do teorema da bissetriz, que ainda é mais sutil. A demonstração. E aí eu traço a bissetriz do ângulo A. Antes de traçar, eu vou fazer um desenho aqui. Eu vou traçar essas duas bissetrizes, a externa e a interna. Tá? Vou traçar um segmento de reta aqui. E eu tenho dois pontos aqui, ó. Um ponto Q. E aí eu tenho um ponto P, que é o pé da bissetriz. Aqui eu botei P, aqui não é P não, aqui é C. Agora eu tiro essas monstruosidades aqui. Pronto. E aí o resultado é que... esse aqui é um também que ele funciona dependendo de como você guarda na cabeça. Eu guardo assim, ó. Esse tá para esse e esse tá para esse. Né? Eu guardo assim na minha cabeça, porque do jeito que tá aqui, eu não vou memorizar nunca. O AB, esse, está para esse. Cada lado fica... E o AC... Cada um está para a sua projeção. Isso. Em relação a... Um bom jeito de pensar também. Em relação à bissetriz. Aqui ele botou... Em relação à bissetriz. Ele colocou esse aqui para cá e esse aqui trocou esses dois de lugares. Mas eu memorizo assim. Por isso que eu digo assim, o jeito que você vê a
a semelhança é diferente de você fazer ou não o exercício, né? Que aqui não é projeção, que aqui não é. Então, ó, o P é o pé da bissetriz. Oi? Se fosse BP ali, fosse a projeção de AB. O P é o pé da bissetriz do ângulo A e o Q é o pé da bissetriz externa do... Então vale isso aqui. Primeiro a gente vai fazer isso, tá? Não, mentira, a gente não vai fazer isso aqui. Vai fazer, mas ainda tem outra igualdade aqui, que o BQ é igual a QC. O caminha, ele faz este BQ, AC... Porque no caminho ele faz assim, ó. Esses dois aqui, tá vendo, ó? Esses dois aqui eu vou reescrever como AB. Ó, primeira coisa, eu quero provar que valem essas duas igualdades aí, né? Desde que o P é o pé da bissetriz do ângulo A e o Q é o pé da bissetriz externa do ângulo A. O pé da bissetriz, né? Desenhar a bissetriz interna e desenhar a externa. Aqui. Então vale isso, vale essas duas coisinhas aqui. Aí o que é provado primeiro no livro? Essa primeira igualdade aqui eu revejo, melhor dizendo, eu reescrevo desse formato aqui. No livro tá assim. Só coloquei daquele jeito porque é o jeito que eu lembro. Se fosse na emergência, né? Você vai lembrar o que você... O triângulo é cada lado sobre a sua projeção, né? E é compartilhar a bissetriz, né? Divide. Isso. Tá no livro, tá assim. Aí ele prova primeiro essa daqui. Que essa primeira é igual a essa terceira. No exame caiu que a primeira é igual à segunda. Tá? Aqui ele deixa como leitor, para o leitor, é essa daqui. Mas a gente vai fazer as duas. Essa aqui caiu no exame, tá? A primeira igual à terceira é a que está no livro e a primeira igual à segunda caiu no exame, que ele aqui deixa como pro leitor. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, só pra gente não confundir. Aí lá, caiu pra quê? Pra você Demonstrar. fluir. Para demonstrar o caso, o teorema nesse caso. E aí isso foi o mais fácil que cai lá. Essa era por causa no zerar. Aí é a que você não Gente, tem uma coisa assim que... Vamos supor que... Porque assim, quando você vai fazer um concurso, que essa prova é como se fosse um concurso. Tem certas obrigações que o concurseiro tem que... Uma coisa é, o que geralmente cai, você tem que já ir sabendo. Por exemplo, demonstrações do livro, você já tem que, entre aspas, caiu, é só piscou o olho e reescrever. Porque tem demonstração, porque tem demonstrações, vocês viram, que você só refaz, você já viu a demonstração, porque é muito detalhe. Ninguém vai lembrar de traçar uma coisa ou então criar um ângulo X, Y. Ninguém vai lembrar disso. Eu já sabia quando eu ia mestrado primeiro, dá certo terminar. Dá certo, sim. Dos últimos 2 turmas, só uma pessoa reprovou no exame. Daqui. Das 2 turmas. Uma só. Pra equilibrar. De jeito nenhum. Pra equilibrar esse. Eu não fui boa. E aí, mano? Voltou. E aí, vamos demonstrar? Eu vou deletar aqui. Oi. Você começa a terceira relação. Aham. BQ. Você não entendeu? Pois é, não, é uma coisa que não é natural, né? De você memorizar, né? As outras eu entendi, Essa daqui fica assim mesmo. Atrapalhando, Aceita. fica assim. não lembro, eu achei que outro cartão que eu
uma outra maneira de enxergar para ficar. Eu também pensei isso. Não Conseguia aí. Aí, muito bem. A ideia é traçar um segmento aqui que passe por B e é paralelo a AQ. Começou a bagunça, né? Então, eu vou lá, paralelo a esse, ó. Aí eu vou fazer a minha interseção aqui, porque eu quero tirar essa reta para não ficar carregado demais. E aí, tem uma coisa assim, como é que, por exemplo, eu leio os teoremas antes de vir? Porque se eu for ler linha por linha, é uma coisa que não encaixa na cabeça. Primeiro eu faço uma vista rápida para ver qual é a ideia principal. Porque é mais fácil de entender. A ideia principal, depois de traçar aqui, é provar que o triângulo ABD', ou D, é isósceles. Depois de você saber que isso vai acontecer, fica mais fácil de entender. Porque, por exemplo, chama isso aqui de X. Né? Vocês concordam que isso aqui é X também? Paralelo, né? E esse aqui também é X porque é o terno interno. Pronto, provei que é isósceles. Né? Pronto, esse é o primeiro objetivo. Agora, como é isósceles, esse lado aqui, ó, ele é aqui. Né? Tem a mesma medida. Agora, o que eu uso? Tales. Por exemplo, por Tales, o lado QC, que é o grandão, ele vai estar para onde? Pelo AC, né? E o BQ, que é o menorzinho ali, ele vai estar para o AD. Só que o meu AD, ele é construído para que ele seja igual ao AB. Aí acabou. Porque agora é só esse aqui vir pro denominador e o outro subir pro numerador, né? Tá vendo, ó? QC. Se bem que eu inverto tudo, né? Mas é a mesma coisa, né? Ó. Porque do jeito que tá aqui... QC dividido por BQ é igual a AC sobre AB, né? Sim. Tá invertido aqui, né? Por que aquele ângulo B ele é igual àquele outro ali? Esse aqui é tudo porque é paralelo. Esse aqui, né? Ó. Você tem a paralela assim. Mas não tá errado, não deveria ser de cima, não? Você pode ver que Correspondente. Porque é bissextriz, esqueci disso. Bissextriz, esqueci disso aqui. Na verdade, ele é igual a esse aqui. Isso. Aí como é bissextriz, aqui é X e depois alterna interno. Porque senão não faria... Tá Verdade. certo, agora sim. Esqueci de dizer esse detalhe. Ok. Então aqui é correspondente, aí é bissetriz, X e alterna interno. Agora aqui tem uma coisa que... O QC tá para o AC, né? E o BQ tá para a D, né? Ou então é o QC sobre o BQ, né? Espera aí. Vou apagar isso aqui. QC sobre BQ. O grandão para o menor, QC sobre BQ, vai estar para o outro grande, que é AC, né? Sobre AD. Aí sim, o AD aqui é igual ao AB, né? Porque ele é isósceles. Vai sair tudo. Ah, não. AC... Agora, isso aqui é a mesma coisa do que tá lá, só que invertido, né? AB, agora o BQ, né? Entenderam? Essa conclusão não
Primeira coisa, Até a parte do X ali. tu entendeu aqui? Ou é aqui que tu tá com... É aqui, né? Ó, se eu desenhar um triângulo assim. Ali você trocou o AC pelo... É que no teorema, é aquele detalhe que eu falei. No teorema, ele faz assim. Ah, esse tá para esse, né? Assim como esse tá para esse. Só que você também pode demonstrar que vale do jeito que eu vou dizer aqui. Você trocou o AD pelo AB, porque eles são isósceles, né? Você pode olhar assim. O grande tá para o pequeno, assim como o grande tá para o pequeno. Justamente isso. Aí vamos lá para esse triângulo AQC. O grande é o QC, vai estar para o pequeno, que é QB. E o grande lá do outro é o AC, vai estar para o pequeno, que é AD. Aí você tem essa igualdade aqui, tá? E daqui para cá é porque AD é igual a AB, porque é isósceles. O AB é esse aqui e o AD é esse aqui. E aí você conclui só invertendo agora, tá? Entenderam, né? Agora o truque para... Sim, antes da gente ir para o segundo caso, olhem essa figura aqui, ó. A frase que eu vou falar agora, ela vai ser fundamental para a gente entender por que eu vou fazer o que eu vou fazer no caso 2. Porque assim, o que foi traçado? Ó? Foi traçado uma paralela, passando por B, paralela ao QA, né? Então agora eu vou fazer esse desenho aqui, não serve mais. Vou fazer outro. Porque a dificuldade que dessa você vai ter que traçar alguma coisa para imitar o que você fez. É onde você vai traçar, né? Então eu vou pegar a bissetriz aqui. Então, você lembra que eu passei uma paralela passando por B? E foi paralela à bissetriz externa. Agora tem que passar uma por B paralela à bissetriz interna. É a mesma ideia. Então como é que ficaria? Paralela. Aqui, ó. Tá? Ok. Então eu lendo aquela frase lá e repetindo a ação, fica assim. E aí vocês lembram o que aconteceu? Tem um triângulo aí que tem 6 isósceles. Ó, por exemplo. E AP é igual a PC. Parece. Tá vendo? O AX, né? Ó, AX é igual a AB. Eita. O Z. Sai. AX igual a AB. Aqui, D. Vou fazer. E aí, por exemplo, esse ângulo aqui é X. Agora sim, aquele argumento lá É seu. X. Aí aqui é X. Aí como é bissetriz? É bissetriz, é X. Alterno interno, Um é X. 2x, é pelo ângulo externo, e o outro é X. Ou então você pode até usar o ângulo externo aqui, né? Ó. Porque 2x é externo, se você virar assim, né? Do triângulo ABD, esse 2x é externo. Então fica O Y pode ser X. y é x. Ou seja, esse segmento aqui tem a mesma medida. Aí você usa Tales de novo, né? 2x igual a Y mais X, por quê? Ó, imagina esse ângulo que tá aqui, de cabeça para baixo aqui, ó. O 2x é ângulo externo do triângulo ABD. Sim, sim, Né? sim. Tô vendo. Beleza, tranquilo. Isso aqui é que nem aquelas imagens que você... Ah, você tá vendo um rosto aqui? Você tá vendo um gato? Um cachorro? Tem gente que vê, tem gente que não vê.
É a mesma coisa. Não é? É a mesma Então, coisa. cavalo. Só vejo Se você cavalo faz agora. assim, você vê o cavalo, Quanto né? tempo que eu olho, só vejo cavalo agora. Eita, rapaz. Ai, ai. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Tinha um tio meu que era ruim. Ele pegava uma folha branca e disse, ó, tá aqui, tem um cavalo. Aí, só vê que é inteligente, tá? A menina ficava olhando assim. Não tô vendo não, ele é rapaz inteligente. É uma notícia pra você. Agora o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Agora como, né? Esse lado aqui tem que estar, né? Então a D e a C, não? Nós quer mostrar o que mesmo? é isso mesmo. Esse tá para esse que tem o AC tem que estar, né? Isso. Assim como o BP. PC. Aí como o AD é AB, Isso. esse aqui é exatamente o que a gente quer mostrar, o que tá aqui, tá? Show de bola. Entenderam, né? Sim. Então esse aqui foi o do exame que caiu. Foi o do exame. Tá vendo, ó? Esse aqui vai estar para esse. Aqui, tá vendo? Já foi usado diferente, né? E esse para esse aqui. Doideira. Né? Com isso dá pra concluir. Dá. Porque o AB sobre AC, vamos subir aqui o elevador, tá vendo? Ó? O AB sobre o AC já era isso aqui, aí vai ser igual. Muito bem. Tem umas continhas aqui, gente, do teorema, mas é simples. Aí eu vou deixar para vocês olharem que não é difícil. Aqui, ó. É para provar que esse item B aqui, eu consigo calcular esses segmentos BQ, PC, tá? Mas é uma conta simples, não tem nada. Você só usa essas relações aqui e faz, tá? Por exemplo, ó, o BP, como é que eu calculo ele? Vou fazer uma aqui só para dizer que não fez, né? Ó, o BP você chama de X, aí aqui é C, né? Aqui é B, e esse todo aqui é o A. Né? Esse aqui também está na jogada, né? Por exemplo, X mais Y é A, e aí você usa agora o teorema da bissetriz. C está para esse que está para esse, ó, assim como esse está para esse. E aí tem que substituir ali, por exemplo, o CY dividido por B é X. Aí eu jogo aqui nessa equação. Ó. Tá? Encontro Y e depois substituo encontro X. Tá? Não é difícil de fazer. Vocês façam os outros. Ok? Mas assim, eu primeiro lembro assim, esse sobre isso é muito mais fácil. Tá bom. Mas é questão de cabeça, né? Uma coisa que cada um enxerga diferente. Esse corolário que eu acho que eu vou pular e vou passar pra frente. Semelhança de triângulo. Se a gente precisar do corolário que eu pulei, eu comento ele. Talvez precise. Provavelmente sim. Já vou comentar dele. Não vou matar ninguém. Aqui foi o teorema que eu provei, né? Porque ele é antes. Vamos para semelhança, já tá aqui. Semelhança de triângulos. Sim, aqui tem um negocinho aqui. Ó. Tá bom, obrigado. Obrigado. É como você tá não, vocês conseguem comer assim? Não pesa não.
Ó, semelhança de triângulo, né? Dizemos que dois triângulos são semelhantes quando existe uma correspondência biunívoca entre os vértices de um e outro triângulo, de modo que os ângulos em vértices correspondentes sejam iguais e a razão entre os comprimentos de lados correspondentes seja a mesma. Então aqui tem dois exemplos. É o que eu vou... A gente vai brincar um pouquinho no GeoGebra aqui. Aí, fisicamente, dois triângulos são semelhantes se pudermos dilatar, girar, refletir e transladar. Um deles obtendo o outro, né, ao final de tais operações. E aí, só a notação, né? Quando eles são semelhantes, a notação é que está aqui. ABC, aí usa esse símbolozinho. Acho que depende muito do livro, né? Enfim. São semelhantes, aí significa o quê? Que esse vértice é correspondente a esse aqui, e esse a esse aqui, e os ângulos correspondentes são iguais, tem a mesma medida, né? E aí, por exemplo... Ó, congruente é 3 traços, né, professor? Isso, congruente. 3 traços. E aí, por exemplo, ó, eu estava pensando... eu vou desenhar, como é que desenha um triângulo semelhante mais rápido no GeoGebra. Pega um vértice e estica. Aí, por exemplo, você pega um, aí você vai aqui nessa ferramenta aqui, ó, deslizante. Aí clica em algum lugar aqui. Essa aqui vai ser a constante de proporcionalidade. Aí você bota aqui, vou botar de menos 10 a... Se bem que... Assim. Pois é, eu também pensei isso. Pode, mas é porque ele interpreta aqui de outro jeito. O programa, né? Ele não interpreta como menos 1. Ele interpreta como uma coisa que vocês vão ver. Aí eu clico aqui fora. Não, isso aqui eu já fiz. Agora o motetia. Deixa eu ver se é isso aqui. Cadê? Não. Ctrl Z. Tem que clicar no triângulozinho. Bora, coisinha, sai. Saiu. O motetia seleciona o objeto depois do centro. Aí você clica no triângulo e clica em qualquer lugar. Aí o fator você coloca K, que é aquele K lá. E aí quando você gira aqui, ó, tá vendo? O motetia. Aqui, ó. Isso. Aí você está criando triângulos semelhantes. Ou então, o que você está fazendo? Você está dilatando e comprimindo o triângulo. Aqui, o negativo, ele vira de cabeça para baixo. Ó. O negativo é isso, tá vendo? Tá vendo? O menos 0,2, ele está de cabeça para baixo aqui. Oi? É o famoso zoom. Esse ponto aí da profundidade, é você que coloca. Esse aqui? Sim. Eu coloco qualquer um. Ó, tem uma coisa... porque basicamente é assim, ó. Acho que todo mundo já viu essa figura. Você botar o ponto. Não, você desenha um triângulo e um ponto fora dele. Aí, desse ponto fora dele, você traça retas passando pelos vértices. Depois que seleciona o Você faz assim, se botar o ponto muito longe, o triângulo vai ter pouco. Sim, só a questão da visibilidade, né? Há muito tempo atrás, quando era... Ó, eu vou criar uma aqui. Porque ficou feio aqui. Esse ponto aqui ele tem que estar em cima do bicho. Não é para ter apagado tudo. Aqui. Eu acho que assim, para aprender semelhança não tem que saber isso aqui não. Eu só estou fazendo para frescura mesmo. Vou fazer um negocinho aqui. Eu vou criar um polígono aqui. Aí eu vou apagar esse... Aliás, deixa eu ver se dá certo. O motete aí você clica aqui e clica aqui. Bota K, vamos ver se funciona aqui. Ó, ele vai andar em cima do... Tá vendo? Todos eles são semelhantes, ó. O ângulo
Aí. Bonito, né? É lindo. Como é que faz? Com a tração paralela. Isso. O jeito mais fácil que você quiser, porque assim, essas três retas aqui, ó, tá vendo? Essas três retas aqui, você bota aleatório. Aí você desenha um triângulo. Você traça uma paralela e bota Isso. o ponto onde você... Não, tem que ser maior no caso, né? Se for para direita, tem que ser um ponto maior. Se eu andar para ele, vai virar o cabeça para baixo, né? Mas se você quiser só andar aqui, é de 0 até onde você queira. Positivo. Então, assim, desenha as três retas. Aí desenha um triângulo qualquer. Bota polígono. E esse ponto aqui que você colocou é o... Quando você clica em homotetia, clique no objeto, depois o centro. É esse centro aqui, tá? Ou então, se você quiser, por exemplo, ó. Ah, tá. Deixa eu apagar aqui. Novo. Por exemplo, vamos supor que você queira... Ele falou a translação, né? Aí você quer transladar. Aí você desenha um triângulo. Aí você desenha um vetor. Vetor. Você bota aqui. Aí você vai lá em translação. Então, ó, por um vetor. Aí você clica nele e clica no vetor. Mesma coisa. Triângulo semelhante. Translação. É porque é o mesmo, né? Só que a posição o mesmo. Nesse caso aqui são congruentes, né? Aquele lá, porque daquele jeito é que fica mais... A semelhança fica mais assim. Característica dela, né? Ok? Por exemplo, você pega aqui... Você pega uma reta, por exemplo. Ó. Cadê? Sei lá, desenha aqui. Qualquer uma. Aí você vai aqui... Aqui, reflexão em relação a uma reta. Aí você... Primeiro o objeto, depois a reta. Objeto, reta. Objeto, reta, né? Coisa. Aí, tá? E aí você pode ficar inventando aqui. Entenderam, né? Agora o mais bonito é aquele lá. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu usar. Só clicar no eixo. Eu botei o eixo para ficar mais nítido, mas... Então vamos lá, ó. Porque eu fiquei pensando, mas... como é que é a vaquejada? Só canta assim, né, esses cantores. Ai, ai. Ele precisa esse contrato. Tá sendo mesmo, aqui por cá pra cá. Celular. Agora é festa de agosto e festa de lava. Pronto, ó. Então aqui eu tenho dois triângulos semelhantes, né? Agora a gente não consegue arrastar ele, né? Quem? O triângulo. Não. Você consegue puxar o vértice aqui. Por exemplo. Esse aqui nem porque está preso ao K, né? Esse aqui nem vai, mas sozinho você consegue. Hã? Se você fizer sozinho, aí você... O outro lado deforma também. Boa ideia, né? Porque foi o... Boa ideia, vamos ver. Aí. Não, mas o trabalho também vai que eles não se separam, né? É porque eu vinculei a esse ponto que tá aqui, ó. Esse ponto que tá aqui. Que eu também eu coloquei ele em qualquer lugar. Mas é a maneira, acho que mais rápida de fazer dois triângulos semelhantes é essa aqui, tá? Hã? Estão dançando, né? Mover o ponto. Aqui, ó. Não, lá o ponto foi marcado com referência. Aí move só estrear, né? O tamanho. Dá pra mover?
É, dá pra... Exatamente. Só a É. sombra, né? Como É. se fala a lanterna e tá movendo a Exatamente. Ah, legal. Era isso aí, tava tentando fazer. Ok? E aí, o que eu tenho que fazer? Ah, gente, como congruência são 3 critérios ou casos, né, de semelhança. Lado, 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 ângulo, lado e lado, e ângulo, ângulo. Aí ele colocou ângulo, ângulo, porque o terceiro ângulo você mas eu acho que ângulo, ângulo, ângulo você fala com mais frequência, né? É um pleonasmo matemático. Então, o primeiro, vamos dar uma lidinha aqui. Trivialmente outro. Ó, esse caso aqui, gente, é o lado, 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 tá? O que é o caso lado, lado? Quer dizer que eu sei que os lados correspondentes são proporcionais, os 3. Aí a conclusão é que os 3 ângulos têm a mesma medida. Esse a gente vai demonstrar, os outros 2 fica como exercício. Mas não é difícil não. Tá vendo? Então assim, novamente, a hipótese é os lados correspondentes são proporcionais e a gente quer mostrar que os ângulos são congruentes. Aí A linha, ó. B linha. C linha. Tá? Agora eu perdi o que eu ia fazer. Tá. Eu quero mostrar que os ângulos têm a mesma medida. Aí qual é o truque? Você vem lá, você vai... eu vou usar a figura, é lógico que assim, não necessariamente esse triângulo aqui tem que ser maior que o outro, tá? Mas a figura tá aqui, é assim que a gente vai fazer. Pego o menor, e aí eu vou com o compasso trazer essa medida aqui, AB, ó, pra cá. Aí eu vou chamar aqui D. Mas vai ser paralelo, né? As bases. Isso, aí eu vou agora sim eu traço uma paralela, passando por D, paralela ABC. Aí você vai mostrar que os triângulos são congruentes. Né? Perfeito, é isso mesmo. Interessante. Então aqui eu traço o segmento, que eu vou botar assim, fica mais bonitinho. E aí a ideia é, eu sei que esse lado aqui é esse aqui. Aí eu vou fazer uma conta para garantir que vale isso. Feita essa conta, congruência vai garantir isso aqui, ó. Como o D é paralelo a BC, eu vou ter isso. E aí acabou. Tá? Essa é a ideia. Então basta a gente mostrar que o 3 linhas aqui é igual a 3 linhas aqui. Vamos de novo, ó. O ponto médio. Ó, o D eu peguei o compasso. Só então assim. A medida, eu peguei essa medida aqui, ó, e marquei ele aqui. Depois eu traço uma paralela, a BC passando por D, que é essa daqui. Isso. Aí eu marco D'. Então aqui eu já fiz para que seja igual, né? Por construção, né? É congruente. Perfeito, por construção é congruente. Aí agora eu tenho que fazer um cálculo. Eu vou fazer só um lado e o outro é a mesma coisa, tá? Vamos ver se eu... Porque lembrando, ó, por hipótese, AB dividido por a linha B',
São semelhantes por hipótese. Né? Por A', B' é igual a AC, A', C', que é igual a BC. Aí esse B', C', eu não quero saber dele agora. Cai fora. Por hipótese eu tenho isso aqui. E aí eu tenho que usar Tales. Como é que é a conta? Eu tenho que chegar. Eu quero. Primeiro, eu quero chegar aqui a D'. Isso. Isso aqui é igual a A', C'. Primeiro tem que. Ó, aí então vamos lá. Dessa igualdade que eu tenho aqui, eu sei que A', C' é igual a quem? A AC, né? Vezes A dividido, né? Só que o A', B', eu sei quem é AD. Em algum momento isso aqui a gente vai usar, né? Então vamos lá. AD dividido por AB. O AD é essa aqui e o AB é essa aqui. Então aqui já dá um indicativo de como a gente vai usar Tales. Esse tá para esse, assim como esse tá para esse, né? Então eu vou lá, substituo o meu AD por AD'. AB com Então eu vou substituir por AD' dividido por o AD é porque pelo teorema de Tales, esse aqui por esse é igual a esse aqui. Tá vendo? Ó? O AD está para o maior, assim como o AD' está para o AC. Perdão, aqui não é AD' C, é AC. Aí, ó, cancela. Sobrou quem? Ou seja, o A', C' é o AD'. Esse é esse. Tá? Então, se eu fizer a mesma conta parecida, eu vou garantir que esse é esse aqui. Eu não entendi a substituição. Você trocou de o AD'? Não, o AD foi pelo AD'. Aí eu entendi não, essa relação aí, mas por que faz essa substituição? Aqui, perdão, aqui não é D', aqui é C, é AC. Ó, vamos repetir, ó. Eu quero provar que o AD' é o AC', certo? Aqui. Aí você começa com o A', C'. Dessa igualdade aqui, que é a hipótese, eu deduzi isso aqui. É só isolar o AC', o A', C', tá? Aí agora aqui, o que eu usei daqui para cá? Eu usei que esse é igual a esse. Aí tranquilo. Agora a parte que você não entendeu é essa daqui para cá. Pelo teorema de Tales, agora você usa esse aqui dividido por esse é igual ao AD'.
dividido pelo maior, que é AC. Ou seja, AD sobre BD, que é o primeiro, ele é igual a AD' sobre AC. Tá vendo? Ó? Que é o que está aqui. Troquei a fração toda. Aí agora... Focando só no... Essa tá focando só no de cima. Assim, né? E aí eu cancelei o AC. Aí ficou a AD'. Tá? E aí, repetindo a mesma conta... Aí vocês fazem essa parte e aí conclui que os dois triângulos são congruentes. E aí aquela mesma raciocínio. Se é congruente, os ângulos também são. E aí como é paralelo, obrigado. Os ângulos correspondentes também são congruentes, tá? Pronto, essa é a... O que é isso aqui? É o primeiro caso de semelhança, lado, lado, lado. Então, se 3 lados correspondentes, então triângulos são semelhantes. Os outros 2 casos, que também aí fica como exercício, né? Porque Os lados senão... são correspondentes, como assim? São proporcionais? Eu falei correspondentes? Proporcionais. São proporcionais. Aqui é o lado, ângulo, lado, tá? Tem que ser assim. 2 lados proporcionais. Isso. Esse aqui é proporcional ao correspondente, o ângulo congruente, né? E esse aqui é proporcional ao outro correspondente. Tá bom, tá bom. Falou, gente. Valeu, Até Wesley. mais. Ei, Wesley. Fim de semana vamos tentar fazer alguma... Vamos tentar fazer alguma coisa. Traga o que a gente comer na semana que vem. Fazer castanha. Cada um prepare alguma coisa, aí chega lá, todo mundo compartilha e fica bom. Falar nisso aí. Cada um pega uma questão. Falar nisso, vocês viram que é no máximo pode ser em grupo, né? Caso vocês queiram. Graças a Deus. Então aqui é o lado, ângulo, lado, né? E o ângulo, ângulo, que né, é mais comumente falar ângulo, 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 porque, enfim, acho que... Eu sou assim na prova do Enem, por exemplo. Minha pedindo para fazer uma demonstração dessa. Aí, para demonstrar, eu preciso fazer a construção. É necessário que eu mostre o passo a passo da construção ou só se pedisse para fazer a construção? Só se pedisse, mas ele vai, vamos supor que ele peça para demonstrar esse caso aqui. Aí você vai fazer um desenho arbitrário de 2 triângulos. Esse desenho talvez não seja nem avaliado, só a sua escrita. Só a escrita, né? O desenho é só um esboço. Motivação. A não ser que seja a construção geométrica, aí o desenho conta. Se ele pedir mesmo construção, aí tem que fazer sob os passo a passo. E talvez a construção, que também depende muito do roteirozinho da avaliação. Mas eu acho que para o avaliador é muito mais fácil você ler uma construção que tem o desenho do que uma que não tem. Então é mais fácil, digamos assim, da pessoa que está lendo, ela aceitar mais a sua resposta se tiver o desenho. Não que ele não vá aceitar se não tiver, mas vai ficar mais fácil de ler. Tem folha de rascunho, não é? Tem. Bom. Então lado, 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 ângulo, lado. E o ângulo, ângulo, tá? Ou ângulo, 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 se você quiser. Então, Mas esses tá 2 bom demais. ângulos são iguais, o terceiro vai ser igual, tá? Então vale também. Então são esses 3 critérios. E aí agora começa a brincadeira, né? Trace é sempre assim. Trace alguma coisa e você se dá mal. Vocês querem ver como é terrível esse negócio? Bom, eu vou pular a ordem aqui, porque eu ia falar relação métrica de triângulo. Vou voltar para isso, mas eu... Por exemplo, aqui... Será que ele usa já? Tá. Tem uma coisinha aqui que eu acho que assim, é um exercício, mas para mim é um teorema. Que vocês devem ter em mente, por exemplo. Ó. Vamos fazer isso aqui. Isso. Se eu tenho 2 triângulos semelhantes com razão de semelhança K, então a mediana, né? Aqui é a mediana de um, aqui é a mediana do outro, a altura e as bissetriz. Tem os perímetros também, né? Tem também, né? Olha, Prova que vale a mesma razão. Ó. Caramba. A raiz quadrada das áreas. Por exemplo, vamos pegar uma aqui.
Vamos pegar dois, vamos pegar a mediana dos dois, né? E a gente vai tentar provar que não é difícil não. Mas é um exercício bom. Por exemplo, um que poderia cair no exame tranquilamente. Os amputados. Bom pra quem, né? Uma consequência desse tamanho aí, eu tenho que estudar mais. Isso aí é bom, isso aí. Tá com a cabeça dura, né? Bom, então vou pegar as medianas aqui. Mediana. Tá? É a mediana. Ah, essa aqui é MA, né? Uhum. E essa aqui é M. Como é que eu faço? Eu tenho que mostrar que as medianas são proporcionais ao quê mesmo? Imagina que os dois triângulos são semelhantes e a razão É K. é K. Aí você tem que mostrar que é K também. Aí a ideia é você mostrar que esses dois triângulos aqui, ó. Esse. São proporcionais. São o quê? Semelhantes, né? Semelhantes. Esses dois aqui são semelhantes. Um ângulo a gente já tem, né? Esse ângulo que a gente já tem. Exato. Esse é proporcional a esse. Sim. E aí o truque final é que, por exemplo, o BC dividido por B', C', aí vai ser lado, é K, lado, lado. né? Por que o ângulo B já tem o B? Porque os dois são semelhantes. Aí eu quero provar isso. Pessoal, como é mediana, aí BM é igual a MC, aí B', M' é igual a M', C', aí Divide por divide 2. por 2, aí dá pra dizer que é igual, né? Aí vai ser lado, ângulo, lado, né? É, Essa mediana? é a mediana. Exato, é o que ele disse aqui, ó. O BC sobre o B', C' é K. Mas o BC você escreve, por exemplo, como B', M, o dobro, né? duas vezes B', M'. Isso. E esse aqui é duas vezes BM. BN. Cancela, dá certo. Ou seja, esse aqui é proporcional a esse aqui. Então você tem lado, ângulo, lado. No azul e no roxo. Show. Então, Aí ganha que que é proporcional. como são semelhantes, você vai ter que o lado lá, que é o MA, sobre MA, M' é K também. Boa. Tá? Essa é muito boa. Essa aí. Faz meio que tá na prova, né? Por exemplo, o da Rapaz. BC3. O da BC3. Agora aqui, né? Tá bom demais. BC3. E C3. Vai preservar o ângulo. O ângulo é o mesmo. Aí, como é BC3, vai também ser o mesmo. Aqui é aqui. Aí aqui é alfa. Aqui também vai ser, né? Vai. E esse, Aí ser ângulo, né? Consequentemente, o terceiro vai ser igual, né? exato. Consequentemente, esse. Ângulo. Então, ângulo. Show. Então não é difícil não fazer isso aqui. Essa daí, né? Essa aí eu entendi, né? Ângulo. Entenderam, né? E a da mediatriz. Parece o triângulo fosse laranja, já não sabia. A altura, né? Ah, é a altura, mediatriz não. Laranja complicado, né? Laranja fica puxado.
pro outro também. Isso, porque aqui já era igual, aqui é 90 e o outro vai ter que ser. Ângulo também. Tá vendo? Ângulo. Show. Eu não boto na prova não, isso não. Ah? Não boto na prova não, dessa não. Tá usando a persuasão, né? Psicologia inversa. A pessoa bota uma dessa na prova. Eu mato qualquer um. Tem que ter questões. Você complica a nossa vida aí. Ah, se botar essa daí, tá morto. Ó, como tá perto, já passou um pouquinho de 3, eu vou fazer aqui. Aliás, eu vou dar um intervalo aqui, tá? Tá certo. Aí a gente